tão distante de ti, traçando meu caminho longe de tuas mãos. A parte da herança que me destes perdi, nada me restou além do meu coração. Não tenho mais pra onde ir, por isso hoje vim aqui à tua casa me humilhar. Sei que não sou digno, mas preciso voltar. Não quero nada além de ti, nada além do teu amor. A tua graça me basta, teu perdão me fez voltar a sonhar, a sonhar. Me recebeste com incomparável amor, me viste como nunca alguém jamais me viu. No programa de hoje estamos recebendo a visita da jornalista Romina Miranda Cerchiaro. Ela é diretora de redação da editora Libélula e escritora, editora da revista Anônimos, assessora de comunicação da FEAI, que é a Federação de Amor Exigente. E hoje abordando o tema, uma só palavra, legado do padre Haroldo, que ele fala muito sobre tratamento da dependência química, e todos nós sabemos quem é essa pessoa maravilhosa que é o padre Haroldo, pioneiro dentro do nosso país com as comunidades terapêuticas, não só para os dependentes, também para os codependentes. Portanto, você, assinante, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, é muito importante a sua opinião, tire as suas dúvidas, que nós estamos aqui para isso. E então, você vai saber hoje muita coisa da trajetória do padre Haroldo dentro aqui do Brasil, as suas publicações e esse maravilhoso livro que a nossa querida Romina está presenteando, porque você está tendo um privilégio, porque o padre Haroldo é uma figura hoje, assim, cantada e decantada em nosso país, não só aqui, como fora também. Muito obrigado pela a participação. Imagina, obrigada eu pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Mais uma vez. A gente já teve, assim, encontro em outros locais, foi muito bom e é muito importante. Sei que você é uma batalhadora dentro do segmento do amor exigente, escreve muito bem, porque o seu artigo que você fez na revista Anônimo para nós ficou mais emoldurado. E eu agradeço, viu? Foi muito boa a matéria, muito boa a aceitação. Mas como é que surgiu a ideia da publicação desse livro? Então, na verdade foi uma inspiração também, porque eu acho que tudo que rodeia o padre Haroldo é feito de inspiração. Então, uma vez eu pensei, como que ninguém ainda parou para reunir tudo que ele fez em alguma coisa que ficasse registrada, né? Porque daqui para frente, as pessoas que vierem a estudar dependência química, onde elas vão saber quem foi o nosso pioneiro aqui no Brasil? Aí eu tive essa ideia, conversei com ele, ele ficou maravilhado, né, adorou. Ele já tem uma autobiografia, que é O Terrível Jesuíta, que na verdade ele fala da trajetória dele de uma forma geral. O Terrível Jesuíta é dele. É dele. Agora, o livro, Uma Só Palavra, que é esse livro que eu escrevi, é a respeito da trajetória dele no segmento da dependência química, ou seja, a escolha que ele fez por trabalhar com os dependentes, os familiares, enfim, nesse universo. Há muito tempo que você conhece o padre Haroldo? Não muito, são mais ou menos 3 anos. E o livro eu estou há 2 anos trabalhando em cima dele. Foram um período de entrevistas, ele inclui entrevistas não só que eu fiz com o padre, mas com profissionais da área,
com dependentes, com familiares, com voluntários que trabalham com ele. Então foram 1 ano e meio aí pesquisando o redor dele, né? E depois preparando aí o livro para finalmente chegar nesse momento aqui de poder dizer que está pronto. Caramba, muita dedicação para elaborar. Muito tempo. Mas, 2 assim, anos? 2 anos que tudo, como eu digo, eu sinto que tudo com ele é tão espiritualizado, né, que na verdade foram 2 anos de puro privilégio mesmo, porque uma coisa que eu sempre pensava quando eu sentava com ele para entrevistá-lo lá na instituição, naquela casa, na casinha dele, na varanda da casinha dele, era assim, que quantas pessoas não param para que ele ouça essas pessoas e eu sentava lá para ouvi-lo falar. Então, aquilo realmente, cada dia que eu estava lá, eu pensava que bênção foi essa que eu recebi de ter essa oportunidade de saber dele contar tudo, desde a infância, do problema com o pai, né, alcoólatra, de como surgiu toda essa missão dele. Então, realmente um privilégio. Mesmo porque ele está com uma idade bastante avançada. Exatamente. 91 a ideia, 92. anos. 92 anos. Então, a ideia é justamente, né, mais do que na hora dele receber uma homenagem no sentido de ter todo o trabalho dele registrado, mesmo porque uma das características dele é a extrema simplicidade, de forma que ele mesmo não enaltece as coisas que ele faz. Então, tem muitas coisas que ele fez, ou muitas atitudes que ele tem, que ele não iria escrever num livro se autopromovendo. E, na verdade, eu acho que tudo isso precisa ser colocado, porque é o que todos nós sabemos e pensamos sobre ele. Na verdade, é uma unanimidade o que as pessoas pensam dele, né, em relação ao carisma, bondade, enfim, toda a trajetória de dedicação aí nesse segmento. Você disse que ia até, no caso, a Campinas, que é o local dele. Isso. E você mora para cá? Em São Paulo. E você fazia isso quantas vezes na semana? Uma média de 2 vezes por mês, a cada 15 dias, mas era o dia mais especial. E ele falava, mas você vem de lá até aqui, só para me entrevistar. Eu falava, mas em São Paulo é muito pior você pegar o carro, ir até ali, pegar um trânsito, do que já pegar a estrada de manhã, sabendo que vai encontrar o Padre Haroldo. Não tinha coisa melhor. Passava o dia todo? Foi muito bom. Passava o dia todo. Começava com ele e depois ia entrevistando outras pessoas lá. Todos os funcionários da instituição, muitos voluntários, enfim. Foi realmente um período muito interessante. Esse contato com o Padre Haroldo, você já fazia algum trabalho voltado para a área, no caso do Amor Exigente, já conhecia o programa? Como é que foi assim, esse grande acontecimento, né, de ter essa amizade tão bonita? Na verdade foi em virtude de uma matéria que eu fiz com ele para a revista Anônimos. Eu conheci ele nessa ocasião, o entrevistei inclusive para ser foi uma edição de capa, né? Ele foi capa de uma edição. E depois disso, aí a gente começou realmente a estar sempre junto. Eu já iniciei alguns trabalhos voluntários lá, cheguei um tempo a escrever o jornal Ação, que era um jornal que ele tinha na instituição para os doadores, né? Então, ali a gente foi aproximando, estreitando as relações e foi quando surgiu a ideia de registrar tudo que eu via, né? Via tanta coisa acontecer e pensava, porque jornalista é isso, que é juntar tudo, registrar, pôr no papel, escrever, né? E eu achava que a história dele tinha que ser registrada. E aí foi assim. E como é que foi um pouco, então, conta para nós. Porque a trajetória, a referência dele, apesar de alguns livros ele ter escrito, Exercício de Loyola, Prática da Yoga. Isso. Eu conheço, assim, o padre há muito, não menos de uns 20 anos, daí não menos de 20 anos, 20, 25 anos, que a gente ouvia já naquela época as pessoas, porque não tinham comunidades terapêuticas para dependentes químicos. E a dele era a referência, vou para Campinas, vou fazer uma internação no Padre Haroldo, era o que mais se falava, o Frei Hans, Padre Haroldo, eram os dois que mais se falavam. E como é que foi essa coisa assim? Ele foi crescendo, aumentando as suas comunidades nos estados, pelo Brasil. Como é que fala um pouquinho desse trabalho? De uma forma geral, assim, de uma forma resumida, na verdade, a gente percebe que a vocação dele já veio realmente, eu considero a vocação já familiar, né? Então, pelo fato dele ter convivido com o exemplo do pai alcoolista, mas em contrapartida a mãe, que foi um exemplo muito positivo, ele conseguiu transformar isso numa experiência positiva, né? Então, ele continuou com esse trabalho de querer resgatar vidas, mas de uma maneira positiva.
Aí, lá em El Paso, onde ele começou o trabalho dele com as gangues de rua, ali ele já começou a demonstrar o interesse pelos menos privilegiados, pelos menos favorecidos. E lá o trabalho dele foi referência, né? Então, ele escreveu um livro na época, que é o Escritório no Beco, onde ele já relatava a experiência dele com as gangues. Então, ali ele fundou já um espaço para poder tirar as gangues de rua, e o trabalho dele foi reconhecido em todos os Estados Unidos em virtude dessa capacidade que ele já tinha ali de atrair jovens e tirá-los das situações ruins que eles viviam, né? Aí, quando ele foi designado para vir para cá, que ele chegou aqui no Brasil na década de 60, ele já chegou com aquele espírito de fazer o que aqui nós não tínhamos, que era a promoção social, não assistência social. Porque o Padre Haroldo, ele não presta só assistência, ele promove o ser humano, a dignidade e tudo mais. Então, ali ele já começou, imagina, ele chegando aqui sem falar português, não conhecendo ninguém, sozinho, teve que se adaptar a tudo isso, e dali um ano ele já tinha o Centro Kennedy montado, que era um local onde ele... É uma espécie de agência de empregos, onde ele tinha curso de datilografia, corte e costura, para as pessoas já poderem começar a trabalhar essa questão de melhorarem a sua situação, né? Que era a questão da falta de emprego muito grande e tudo mais. Dali, realmente foram obras em cima de obras, né? Então, depois disso, ele veio aí com a questão do... Ele começou a perceber que, na época, haviam aqueles cursílios da cristandade. Lembro. Mas ali ele achou que tinha que, de alguma maneira, transformar isso num trabalho para jovens. E aí criou, então, o TLC, Treinamento de Liderança Cristã, que se espalhou pelo Brasil todo, né? Com muito sucesso. Existe até hoje cada vez mais fortalecido. E esse treinamento tem todo aquele jeitinho de Padre Haroldo, né? Alegre, tudo muito cheio de música, para conquistar mesmo os jovens. E ele já acreditava nisso como um movimento de prevenção, porque a partir do momento que o jovem está envolvido com essa espiritualidade toda, é uma maneira dele estar afastado aí das drogas. Depois disso, ele então começou realmente a voltar o seu olhar aí para os... Segundo ele, né? Ele disse que sempre atraiu os alcoólatras e via eles na rua, deitados, e levava, mas depois eles voltavam no dia seguinte. E aí ele pensou, mas eu queria fazer alguma coisa em que eles pudessem ficar comigo mais tempo, que eles não tivessem que voltar para a rua no dia seguinte. E foi então que ele pediu para um amigo, queria um espaço, recebeu esse espaço, que seria então a Fazenda do Senhor Jesus, que é hoje, né? E ali ele levou essas pessoas e começou o trabalho lá, ele e os alcoólatras. Então, durante o dia, ele trabalhava os 12 passos com eles, espiritualidade, laborterapia, sozinho. E aí foram vindo os voluntários, a prefeitura começou a dar alguns funcionários para ele, psicólogos, assistentes sociais, enfim. E aí, realmente, também o modelo dele foi se espalhando. Aí ele criou a FEBRACT para poder... regulamentar esse modelo de comunidade terapêutica, né? Porque ele percebia que muitos jovens estavam se recuperando na fazenda e abrindo comunidades. Isso mesmo. E ele começou a ficar receoso de que isso fosse um crescimento desordenado, onde eles não tivessem conhecimento realmente do que é necessário para ter uma comunidade. E aí, criando o curso da FEBRACT, foi uma maneira dele expandir de uma maneira organizada. Aliás, ele tem... hoje, a gente sabe que uma das regularizações, lá, a Decreto 101, que regulariza as comunidades terapêuticas, eles solicitam 3 agentes, para cada 10, um agente comunitário que tenha o curso da própria FEBRACT, o qual ele propicia, que ele mostra a visão de como surgiram as primeiras comunidades, a necessidade e a postura dos profissionais envolvidos e toda uma hierarquia de distribuição de serviços. É muito bonito. Assim, a programação que a FEBRACT tem para esses jovens, eles vêm encantados. Só que a gente tem um problema. Eles vão para lá e já são convidados lá para ir eles trabalhar. Não voltam. Isso mesmo. Essa Você já mandou alguns que não voltaram? Com certeza. Eu falei, não mando mais. Ah, porque depois que eles se encantam com o padre lá, eles querem ficar, Mas né? não é com o padre. O fato é que vão lá... É todo o trabalho... Porque dentro da FEBRACT, nesse movimento, não é um nem dois. Vão 50, 70, 80 jovens de diversos estados. E aí... Eu, modéstia à parte, eu tenho uns meninos que são fera. Quando chega lá, o pessoal se encanta. Eu já chego, converso com os meninos, mando 10, vem 5.
Mas é assim mesmo. Então, muito quer dizer, bom, muito bom o programa. E ele conseguiu, na verdade, ele semeou e proliferou, que é a maior característica dele, considero eu, essa característica de semeador, né? Porque tudo que ele criou, tanto no segmento da dependência, como outros trabalhos que ele fez, outras obras sociais, ele cria, semeia e depois entrega na mão de quem estiver com condições de cultivar aquilo que ele semeou. Realmente, quantas outras obras que ele deu, assim, deu esse início e acabou encaminhando? Porque tem muitas outras. Na verdade, ele encaminhou todas, né? O que ele ficou à frente até poucos anos foi a instituição Padre Haroldo como presidente, mas agora ele faz 1 ano e meio que ele renunciou à presidência e está muito feliz com isso, porque, na verdade, o que ele ama mesmo é estar com os jovens. E tendo a possibilidade, renunciando à presidência, ele ganha mais tempo para isso, para estar com os jovens, com os familiares, para ministrar palestras. Então, na verdade, ele entregou todas as outras obras. Então, por exemplo, Amor Exigente, que surgiu em 84, ele iniciou também, trouxe o Taut Love americano, fez a adaptação brasileira, mas logo em seguida assumiu a dona Mara Menezes, que ficou também na presidência até 1 ano atrás, né? Então, ele sempre acompanha, né? Uma pessoa deu um depoimento que eu achei bacana, que ele é aquele pai que vem cobrir o filho dormindo na madrugada, porque ele entrega, mas ele vem, tem um grande evento do Amor Exigente, ele vem, tem um grande evento da Pastoral da Sobriedade, que ele também foi um cofundador, ele vai, ou seja, ele entrega, mas ele está sempre acompanhando, sempre presente quando é possível, ele é muito solicitado, né? Não tem como realmente ele acompanhar tudo, mas ele se esforça muito para isso. Fantástico. Ele deixa a gente assim, tantas obras que ele encaminhou, muitas, que não tem como não se encantar. E teria que ser por escrito, porque o tempo passa e ninguém vai saber o montante de coisas bonitas que esse homem fez. Era isso que eu pensava. E ele continua, assim, fazendo palestras. Sim. É isso. Eu sei que em termos de yoga, o homem é fantástico. Que ele deu um curso na nossa casa, aliás, o Vigor está com a gente aqui na plateia, é absurdo, porque o Vigor é jovem. E a garotada não alcança o fôlego que esse homem, com os 90 anos, a quantidade de exercícios e posições as quais ele ficou durante o sábado e parte do domingo, até plantando bananeira. A pessoa fala, mas como é possível com essa idade? O bacana disso tudo é que eu vejo que todas as obras, mesmo aquelas que inicialmente não teriam sido criadas em função dos dependentes, ele acaba, de alguma maneira, fazendo com que seja benéfica a eles, né? Como no caso da yoga. Então, ele já pratica yoga desde os 60 anos, depois ele resolveu usar os ensinamentos cristãos dentro da yoga tradicional, mas, mesmo assim, ele arrumou um jeito de colocar isso dentro de uma programação para os dependentes para que pudesse trabalhar outras questões dele. Então, uma vez até nós conversamos sobre isso, né? Aquela questão do 11º passo, que ele propicia dentro da proposta da yoga, não é isso? A meditação. Aliás, terminei meu curso da Uniad? Exatamente. E eu falei sobre esse 11º passo, sobre meditação. É mesmo? Meu TCC foi sobre meditação. Você lembra bem, moça? Eu lembro. E é uma das coisas que eu quero introduzir nas nossas comunidades. Então. É a meditação. E ele passa, no caso, a yoga. Exato. Então, quer dizer, ele utiliza esse recurso para que eles possam, através da meditação, entrar no contato consciente com o poder superior, enfim. Então, depois quer dizer... Nós vamos perguntar por Vigor aí, porque eu tenho certeza que ele participa com os meninos. Porque ele falou que são 12 anos o curso que ele faz. Eu falei, meu Deus, 12 anos? É um absurdo o tempo. Aí ele falou, Padre Haroldo só está há 30. Então, é isso. E eu acho que essa é uma marca dele, de querer sempre trazer, quer dizer, o que há de melhor ele quer levar para os jovens, né? Ele quer usar os recursos para poder garantir a manutenção da recuperação, né? Porque a questão não é só entrar em recuperação, é manter, né? Sem dúvida. O que é realmente difícil, assim, você que está mais assim a par dele, com ele no dia a dia, a gente sabe, e eu já conversei também com ele, sobre a reincidência, as recaídas, o quanto são constantes. E a gente, como profissional, estamos sempre buscando ferramentas, instrumentos mesmo,
como no caso a yoga Isso. e todos os outros tipos de meditações, que seriam uma das opções de ajuda. Tem uma série de outras, como a medicação, que é algo que as pessoas praticamente não utilizavam. Isso. Tem uma certa, vamos dizer, um certo preconceito. Isso. Muitos grupos, mas medicação, até família. Às vezes a gente fala, seu filho tem uma comorbidade, ele está muito ansioso, ele está com uma compulsão na síndrome da abstinência, ele não vai segurar. E a família fala, mas como? Ele vai largar uma droga e pegar outra droga? A família não entende. É verdade. Como uma ferramenta, como a yoga, como as meditações, a medicação. E hoje é algo mais que está chegando agora. E eu acho que está chegando agora em virtude até do poder de viciar das drogas que nós temos hoje, né? Então, quer dizer, uma pessoa que tem uma convivência, que teve uma vivência muito grande ou longa com o crack, por exemplo, ela fatalmente vai desenvolver uma comorbidade. Então, os familiares têm que estar abertos a essa possibilidade, que ele pode sim vir a ter uma síndrome do pânico, uma ansiedade, enfim. Normalmente tem. Normalmente tem. Como você falou, as comorbidades, para quem utiliza o crack durante alguns anos, é impossível não tê-la. Mesmo se for uma síndrome de abstinência demorada. Isso. Porque às vezes a pessoa... Eu tenho meninos que me falam assim, ou a própria família, mas como ele estava 2 anos limpo, 3 anos, e volta como se tivesse sendo a primeira semana que ele estivesse se abstendo da química. O fato é que muitas vezes a pessoa não entende, porque, vamos dizer, para quem tem a síndrome da abstinência demorada, ele tem comportamentos como a irritabilidade, apagões, confusão mental. Ele dá inúmeras dicas para quem está convivendo. Porque às vezes eu percebo, falo, você não está bem, companheiro. Mudança de humor muito repentina, de humor. Né? E para quem está vivendo no dia a dia, a família tem que estar a par. Porque às vezes a família fala, mas como, ele estava 3 anos, 4 anos limpo? Vai ter uma recaída. Acho que é uma ilusão da família achar que porque está esse tempo todo limpo, não, né? Eu acho que realmente tem que estar atento aos sinais, conforme você está falando, porque eles são... Principalmente, e como você está falando também, em relação aos usuários de crack, colocar outras... Fazer com que, nesse estilo de vida, ele incorpore a meditação. Sim. A yoga. É por aí? É por aí. E o padre hoje está colocando essa ferramenta lá. E não só lá, né? Então, como você mesmo disse, ele foi até a sua comunidade, fez um curso lá, inclusive fez uma missa que você me disse que comemorou Maravilha. O aniversário da comunidade, né? E você vê, ele não está satisfeito em fazer ali, ele quer, como sempre, proliferar, né? Expandir. A ideia. Só que a gente não aguentou. Aí eu perguntei para o Vigor, falei, companheiro, mas isso daí é todo dia nas comunidades? E o Vigor me animou muito. Falei, não, ninguém aguenta, ninguém merece. Aí ele falou, não, é brincadeira, não é tudo isso não. Assim, o exercício exige assim, alguns minutos, Sim. 10, 15 minutos, se a pessoa treinar e conseguir, que bênção. E essa continuidade, essa constância que vai desenvolvendo, acho que todas as ferramentas necessárias para que eles se mantenham em abstinência, né? Você deu muita risada nessas histórias? Muita risada, mas também vi muita gente chorar de emoção, nunca de tristeza, mas de não saber manifestar, não saber expressar, às vezes, o sentimento, se lembrar de situações que vivenciaram de tamanha espiritualidade, que realmente emociona. Muita risada, principalmente com ele, né? Porque ele é muito bem-humorado e muito engraçado. Nossa, mas ele é mesmo, não? Caramba, ele não perde o humor. Não, nunca. Ele tem umas tiradas e muito inteligentes. Se você não estiver atenta, você não pega. É verdade. E sempre daquele jeito, né? Somos todos maravilhosos, lindos. As mulheres, então, são todas lindas, né? Você é linda, maravilhosa. E essa maneira que ele usa, né, de trabalhar a autoestima das pessoas é que também é uma das coisas que na verdade foi o que mais me tocou, porque quando eu perguntei para ele, padre, qual o segredo então de cuidar, de ajudar um dependente químico mesmo? E ele falou, tratar de igual para igual, mas assim, tão simples, né? Eu falei, vai vir aquela dissertação, né, com vários tópicos, tratar de igual para igual. E realmente, ele falou, ninguém trata um dependente de igual para igual, todos se acham superiores por algum motivo, né? Os familiares, as próprias pessoas que tratam. E para ele é tão igual para igual
a maneira que ele coloca para atender, ele fala, o psicólogo coloca do outro lado da mesa, eu coloco a cadeirinha do lado aqui, né? Então, ele coloca realmente, a maneira que ele faz é de igualdade, respeito, fraternidade. Coisa bonita, não? Bom, olha, o nosso papo está tão gostoso, mas sabe que a gente precisa tomar uma água, dar uma respirada, e você precisa respirar um pouquinho. É verdade. Tenho certeza que você, telespectador, está gostando desse bate-papo. A Romina tem muita coisa interessante, mas depois eu vou perguntar, logo a gente vai fazer o nosso intervalinho, e a gente vai perguntar dessas coisas engraçadas, porque ela tem que ter. Então, ela vai contar coisas engraçadas e coisas também um pouco tristes. Vai pensando, a gente já volta já depois do nosso intervalo. Até já. Estou aqui tentando olhar no espelho e ver o rosto de alguém feliz. Finjo ser o que não sou, mas tudo acabou. Do fundo eu estou me sentindo triste, tão sozinha. Quero me esconder. Será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça, me ampara. Não quero mais fugir. Por isso estou aqui, te peço, me ouve, me ajuda. Bem atrás da máscara que eu criei, há um coração em dor, cansado de sofrer, cansado de fingir, mostrar o que não é. O que aconteceu com os meus sonhos, onde eu errei, eu quero acertar. Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui, te peço, me ouve, me ajuda. Quem realmente eu sou é o que ele vê ao olhar pra mim, sem máscaras, onde estou, diante dos seus olhos de amor. Yeah, yeah. Seus olhos de amor. Seus olhos de amor. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã teu calor vem me envolver. Ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Promessas quebradas, mentiras e ilusões, pecados me envergonham,
manchado está o meu coração. Ó Pai, como eu posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, Pai. Não dá mais pra esperar. Agora é tempo de recomeçar. Tento sorrir, penso até que sou feliz, mas eu sei que a minha alegria só vem do Senhor. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a jornalista Romina Miranda Cerchiaro. E ela está falando aqui muitas coisas a respeito do Padre Haroldo, nosso pioneiro, nosso querido Padre Haroldo, e do livro que ela estará lançando logo mais. Ela vai falar sobre esse livro. E você, assinante, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, dê o seu palpite através do nosso hotline 11 28 18 17 00 ou pelo e-mail programaabc@netservicos.com.br. É muito importante a sua opinião e também a da nossa querida Romina. E no seu ponto de vista, qual é o grande diferencial, a marca do Padre Haroldo em todas essas coisas bonitas que ele está nos legando, a sua herança mesmo para nós? Uma opinião que eu já tinha anteriormente, mas que só veio a ser confirmada pelos depoimentos de todas as pessoas praticamente, desde médicos até religiosos, né? Do quanto a espiritualidade dele faz diferença no tratamento. Na verdade, quando a gente fala em espiritualidade, eu não estou dizendo da religiosidade, do fato dele ser um sacerdote, né? Mas o que eu percebi que é a espiritualidade, como é composta a espiritualidade de Padre Haroldo, ele já veio com uma aura da infância dele de muito amor, né? Na verdade, ele conta, ele fala muito da mãe, que a mãe chamava ele mais para perto e ele falava: o que é, mamãe? Ah, eu quero ver como você é bonito, só quero dar uma conferida como meu filho é lindo. Então, realmente, ele era muito amado. E essa questão do pai, do pai alcoólatra, que a mãe se divorciou do pai e ele teve aí esse afastamento, na verdade, na minha concepção, é o grande motivo, né, desse resgate que ele tenta fazer com os dependentes de uma forma geral. Então, assim, na verdade, ele já trouxe esses elementos que, quando ele teve a vocação aí colocada, né, ele conta que teve um despertar espiritual, né, que quando ele estava no exército, em um determinado momento, num caminhão, ele conta que tirou a mão do bolso, tinha um crucifixo. Foi a primeira vez que ele realmente olhou para aquele crucifixo com consciência e disse o tanto que ele já fez por nós e o que eu fiz. E aí, realmente, ali veio toda a vocação dele, né? Então, dali ele foi para o noviciado dos jesuítas, já estando nos jesuítas, que são já naturalmente uma companhia missionária, muito preocupada com a questão social. Ele já foi desenvolvendo isso, a questão dos exercícios de Santo Inácio, do discernimento espiritual, né, que realmente eles são muito atentos à questão do discernimento. Então, ele discerniu a vocação dele, o meu chamado é para trabalhar com os menos privilegiados, né? Então, tudo isso foi elaborando uma espiritualidade que não é por acaso, ele realmente trabalhou muito, como trabalha até hoje, porque a espiritualidade dele é puro trabalho. Algumas pessoas que conviveram muito dizem, nunca vi o Padre Haroldo passar um dia sem rezar, sem ter contato com o poder superior, sem falar de Nossa Senhora de Guadalupe, que é realmente a santa de devoção dele, que sempre foi e continua aí, na verdade, ele é padroeira de diversos trabalhos dele. Então, ele foi construindo uma espiritualidade. E a sensação que as pessoas têm, que a maioria das pessoas citam,
é que quando você entra no campo onde Padre Haroldo está, em volta dele, você sente realmente uma coisa muito boa, muito grande, né? Verdade. E isso é bacana você ouvir isso de médicos, que muitos até são muito céticos em relação à questão de espiritualidade no próprio tratamento, e dos dependentes, dos familiares, quer dizer, é uma unanimidade o quanto ele tem algo que irradia. E isso só pode ser realmente da espiritualidade. Agora, como ele transforma essa espiritualidade em algo que venha a proporcionar um despertar entre os dependentes é que realmente é a questão, porque todo o trabalho dele na comunidade é no sentido de proporcionar esse despertar. Ele está lá, a equipe dele é mobilizada, ele tem sim os psicólogos, assistentes sociais, até parceria com médicos, psiquiatras, se for o caso, mas o trabalho dele todo é no sentido de propiciar esse despertar. Então, aí vem o nome do livro, né? Uma Só Palavra, porque ele diz que basta uma só palavra para o dependente dizer, não quero mais, sim, a vida, sim, a recuperação. Né? Então, até uma frase que ele citou, que ele faz como ele joga o anzol, o peixe fica se debatendo quando ele está falando de espiritualidade, e uma hora ele fisga, né? Então ele fala muito de espiritualidade, bate, martela, e uma hora o jovem vai lá, tem o seu despertar e, segundo ele, em uma só palavra, ele pode mudar a vida dele, transformar a vida dele. Coisa linda, fantástico. E o título é inspiração dele? Não. Não? Não. Não, porque está caracterizando uma grande verdade, porque uma das perguntas, que é a terceira tradição do programa, a gente pergunta, você quer recuperação? Isso. Não existe meio termo, é sim ou não. Sim ou não. É uma única palavra, que depende única e exclusivamente do compromisso do paciente ou do dependente. Mas ninguém pode ajudar ele. Quer dizer, a gente tem hoje técnicas para motivá-lo, mas assim mesmo tem que partir dele. Tem que ter uma tendenciar a falar, sim, eu quero, né? Coisa maravilhosa. Mas ele é tão gentil, tão educado, tão simples, né, que quando eu estava finalizando o livro, eu falei, padre, quanto tempo antes o senhor quer que eu te mande para dar uma olhada, tal? Ele, eu não quero olhar, eu confio no que você está fazendo. Então, aquilo realmente aumentou, assim, significativamente a minha ansiedade no sentido de corresponder às expectativas. Aí eu falei, não, pelo menos no nome ele vai ter que me ajudar, né? Padre, o senhor tem alguma inspiração, então, para o nome? Não tenho nenhuma. Quer dizer, ele lógico que ele tinha, né? Mas ele não quer interferir, ele quer que você realmente faça. E desde o início eu tinha essa ideia do nome em virtude do que eu ouvia. As palestras dele, ele dizia uma só palavra, uma só palavra. E eu acho que esse é a grande chave da recuperação. Uma só palavra, do momento, do despertar. Caramba, você pegou a coisa... eu ia perguntar qual é o legado abordado no livro, mas pelo jeito você já disse tudo. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, não? Quer dizer, o que eu vejo como legado, assim, as obras são os legados, vamos dizer, físicos que vão ficar, né? Como uma vez uma pessoa disse aqui, as obras são o tijolo, né? Só que o cimento que junta tudo é a espiritualidade do Padre Haroldo, que faz tudo ficar unido. Maravilhosa. Né? E realmente é isso. Então, o legado, na minha concepção, é que ele é um homem de Deus, obviamente, mas mais do que isso, ele tem o lado também empreendedor, né? Ele é um homem determinado, um homem que conseguiu ir adiante. Quantas adversidades não deveriam ter na época, se hoje a gente já tem problemas? Nossa, e como tem? Para conseguir mobilizar recursos, para conseguir manter tudo que ele construiu. Porque tudo que ele construiu cresceu, né? E se mantém até hoje. Então, realmente, eu acho que depende muito do ponto de vista dos leitores, né? Mas, na minha concepção, o legado aí, realmente, ele significa muitas coisas, né? Muitos aspectos dessa... É como se fosse uma pedra preciosa que fosse, na verdade, a gente fosse vendo vários brilhos conforme a gente olhasse de diferentes ângulos. É assim que eu vejo. Maravilha. Vamos ter chamada aqui na plateia? Olá, Romina. Olá. Eu sou a Regiane. Eu quero fazer uma pergunta para você, assim. Dentro da explanação do conteúdo do livro, existe, assim, a possibilidade da pessoa que está lendo ter uma
uma certa ajuda na recuperação do tratamento do dependente químico, porque está contando a vida e também toda a obra de uma pessoa, né, que é o Padre Haroldo, que a gente conhece bem, que ajuda e que faz todo um trabalho maravilhoso dentro da dependência. Então, existe essa possibilidade da pessoa que está lendo ter também essa ajuda para ajudar o seu dependente químico? Então, na verdade, essa foi uma preocupação que eu tive quando fui descrever os depoimentos dos próprios residentes da instituição, né? Então, eu colhi depoimentos de pessoas que estavam dentro da fazenda do Senhor Jesus há alguns dias, ou seja, estavam vivendo uma situação realmente difícil, por exemplo, de abstinência. Colhi depoimentos de pessoas que já estavam numa área de reinserção social, ou seja, já tinham passado pela fase mais difícil. Depoimentos de pessoas que saíram de lá e começaram a trabalhar lá depois, que estão lá hoje como psicólogos ou conselheiros. E a preocupação era mostrar que, se foi possível para eles, pode ser também para quem está lendo. Porque, na verdade, eles falam ali das dificuldades. Comecei com 11, 12 anos, mas aqui eu não queria ficar, mas eu permaneci, eu persisti, eu conheci. Então, eu acho que quando está na hora da pessoa ler alguma coisa que, né, que chegou a hora, com certeza sim. Agora, realmente a preocupação foi na hora de colocar os depoimentos dos próprios dependentes químicos. Ok, obrigada. Nada. Maravilha. Mais alguma pergunta? Então, uma colocação, né? Porque eu conhecia só pelo livro. E aquele livro me ajudou muito. E uma coisa que me chamou muito a atenção, a forma como ele trabalhava, a espiritualidade, como a Bíblia ecumênica, né? Porque quando a gente está no grupo, a gente ouve falar no poder superior justamente porque cada um tem um poder superior da qual concebia, né? E ele, dessa forma inteligente, conseguiu, né, abranger todas as religiões. Isso para mim foi fantástico, foi muito bom, né? E eu queria agradecer o Padre Haroldo, porque sem ele ter trazido toda essa programação, provavelmente eu não estaria aqui, né? E eu acho que sou muito grata à minha família, ao Padre Haroldo, e queria que ele continuasse por muitos e muitos anos, né? E que pudesse esse livro sair o mais rápido possível para a gente ler, porque eu não sei qual a data prevista, e ser divulgado, né? Porque vai ajudar muita gente, só por hoje. Eu gostaria só de comentar, né, que essa questão da espiritualidade pluralista, ou seja, o ecumenismo dele, realmente é um grande diferencial. Porque ele realmente, nos grupos e no trabalho, não importa se ele é o católico, né? O tratamento, a abordagem dele é para qualquer religião. Esse não preconceito dele em relação à religiosidade das pessoas realmente é uma grande marca. E sobre o lançamento, acho que podemos falar, né? Podemos. Esse livro que ela falou, que é provavelmente os 12 Passos Cristãos. Que ela leu dele, né? Fantástico, muito, muito bom. É. Então, já que ela perguntou quando vai ser o lançamento, como vai ser no decorrer desse dia, então, conte para nós. Então, na verdade, é assim, aqui, né, na cidade, na região do ABC, a gente está programando um lançamento especial na Associação Antialcoólica, né? Na Avenida então, Goiás, número 300, em São Caetano. Certo, então isso por meio aqui do Cláudio Amâncio, que foi possível, então organizando juntos aí, né, esse evento, onde nós vamos ter uma noite de autógrafos. E a presença do padre, eu venho com ele e nós vamos fazer o quê? Ele vai fazer uma pequena palestra para falar a respeito de dependência química de uma forma geral e depois a gente vai fazer uma espécie de um workshop com perguntas e respostas. Então, eu vou fazer algumas perguntas em relação a pontos-chave do livro, vocês vão poder fazer também. Então, vai ser um momento assim bem dinâmico e que depois a gente parte aí para a parte dos autógrafos, né? Então, quer dizer, agora ele vai começar essa via sacra agora, né? Então, lançou o livro, agora começa, lança aqui, viaja para lá, divulga ali, e ele está sempre pronto para isso, né? Continuando querendo levar a mensagem. Quer dizer que o livro aborda tudo isso que você está falando. E aí você não contou, e eu pedi, pense em alguns fatos, ou algum fato muito hilário, ou alguma coisa também que te incomodou, como você disse, que tem depoimentos de pessoas que se emocionaram. Em relação aos fatos hilários, eu acho que a grande parte veio dele mesmo, né? Ele
ele fala com muita irreverência das travessuras dele quando menino com a mãe, né, do que ele fazia, naquela vida que ele tinha lá no Texas, né, filho de fazendeira, enfim. E aí ele conta, minha mãe morria não falou mais com meu pai depois que ele foi embora, mas também quando ela morreu eu enterrei ele do lado dela. E ele fala, né, e dá risada, ele dá risada. Então, foi muita coisa que aconteceu nesse sentido. Agora, em relação a não alegres, mas muito emocionantes, porque na verdade triste não teve nada, né, mas muito emocionante, uma pessoa contando de uma experiência de oração no Espírito Santo, que ele promovia, né, antes da questão da renovação carismática, ele promovia experiências de oração no Espírito Santo. E ele fazia um exercício onde a pessoa tinha que mentalizar Jesus. E ali ela conta que naquele momento ela começou a mentalizar, ela viu os pés de Jesus, foi subindo, viu a roupa branca, a roupa iluminada, e quando ela chegou no rosto, ela viu o rosto do Padre Haroldo. E quando ela contou aquilo para mim, ela não conseguia mais falar. Ela foi tomada por uma emoção muito forte de se lembrar do rosto dele há muitos anos atrás, mas da cor do olho. As pessoas dizem, né, se você olhar para o rosto do Padre Haroldo, você vê que ele reflete realmente uma mansidão absurda, né? Ele é muito, muito sereno na feição dele. E aquilo realmente foi muito emocionante porque a pessoa ficou tomada ali por uma sensação. Então, ela falou, ela diz assim, eu falo para ele, eu sei que o senhor não é Deus, mas só de eu ter chegado até aqui, para mim já está bom, entendeu? Porque conviver com ele, para muitas pessoas, estar com ele é estar mais próximo do céu, ele está um degrau acima da gente. Então, assim, nesse sentido de emoção, algumas pessoas citam coisas que aconteceram que elas julgam realmente como milagres de cura, né? Então, tudo isso é colocado. Vai haver a interpretação dos nossos leitores, mas a gente colocou ali realmente a descrição do que contaram para nós, que tem pessoas que realmente acreditam que ele realizou curas. E uma coisa muito interessante, um depoimento do Padre Zezinho, que brinca, né, e fala, já falei para o Padre Haroldo que se no dia que ele morrer, se eu fosse Papa, eu canonizaria no dia seguinte, porque para mim ele é um santo, entendeu? Então, muita coisa bacana, assim, a admiração que as pessoas têm por ele vai desde da pessoa que está ali do lado até um dos psiquiatras mais renomados, entendeu? Então, nós temos todos esses depoimentos lá, dos psiquiatras, dos padres próximos, é um conteúdo aí bem rico. Maravilha, nós podemos perguntar para o Vigor, porque ele vive com o Padre Haroldo para cima e para baixo. Vigor gostaria de... Saiu, Vigor? Que pena, né? Porque aí nós íamos perguntar, porque uma vez que ele faz a yoga com o Padre Haroldo, ele levanta. Na nossa comunidade, eles ficaram 2 dias. No primeiro dia lá, eles levantaram 4h30 da manhã para fazer yoga. E estava frio, porque agora é no mês de agosto. Uhum. E, inclusive, ele fez uma missa, assim, num clima muito feio, mas... com a missa e com as palavras ficou muito bonito, não é? E o pique, e ele estava me dizendo agora há pouquinho, Vigor, não, a gente levanta 4h30, 5 horas. É isso mesmo que ele faz? É isso mesmo. Inclusive, parece que na fazenda os meninos têm que levantar às 5h30 para 6 horas estarem em reunião de espiritualidade, mas ele levanta às 4h30. E agora não mais, né? Ele já está mais velhinho e tudo mais, mas houve a época, porque também as pessoas dizem, né? Muito amoroso, muito carismático, mas muito exigente. Ele pratica, sim, o amor exigente com os meninos, né? Aquela história, te amo, mas não aceito o que você faz de errado. Então, diz que ele ia no quarto e se chegasse lá, tivesse alguém dormindo, ele tirava da cama, e se tivesse um armário bagunçado, ele abria e jogava tudo no chão para a pessoa arrumar. E realmente falam, né, que ele é o pai que muitos não encontraram. É amoroso, mas exigente. Dá o carinho, mas também não, né? É a medida certa do amor, né? Não é? Eu já escutei muitas histórias dele, muita história. E esse livro só vai poder ser adquirido no dia ou vai ter outras formas de adquiri-lo? Então, atualmente, a gente tem a comercialização no site da Revista Anônimos, que é o site da editora Libélula, né, www.revistaanonimos.com.br, que é a loja virtual onde ele é vendido, mas
também, daqui para frente, ele vai começar a ser comercializado em livrarias. Em livrarias. Num primeiro momento, o lançamento está contemplando locais que o padre foi importante, pessoas que, como aqui, né, o contato que ele sempre teve com você, o Amor Exigente, que nós fizemos um evento em julho, no início de julho, a própria instituição Padre Haroldo, que nós também faremos um evento lá. Existem algumas associações fora aqui de São Paulo que também nós vamos fazer autógrafos, mas num segundo momento, aí sim, ele parte para as livrarias. Mas primeiro uma coisa mais íntima, como realmente ele gostaria, né, de ter as pessoas próximas envolvidas com ele nesse momento. Faz muito tempo que você terminou o livro? Não, faz pouco tempo. Quantas horas? Para ser sincera, quantas horas ou quantos dias? Não, como nós estamos já aqui no final de julho, né, na verdade eu terminei, o livro foi lançado no comecinho de julho, mas a sensação que eu tenho é que todos os dias eu estou fazendo um pouquinho mais, porque foi tanto tempo, né, trabalhando nisso, que na verdade hoje eu sinto que parece que tudo, eu poderia ter escrito isso. Aliás, essa era uma grande preocupação, né? Porque eu sabia que esse livro não seria escrito por mim sozinha. Se tudo na vida do padre foi espiritualidade e Espírito Santo, por que comigo seria diferente? Então, realmente um compromisso em colocar aquilo que precisava ser falado. Então, tinha horas que pensava, nossa, eu vou ter que cortar esse texto porque não vai caber, porque se fosse depender da minha vontade de escrever ou do meu jeito, acho que 1000 páginas teriam sido poucas, né? Mas eu vou cortar, mas será que pode? Será que isso não vai faltar? Não vai fazer falta para alguém? Porque tinha que estar tudo registrado, mais 300 folhas, eu sei. Romilda, olha, maravilha a sua entrevista, muito bem merecida as suas colocações ao Padre Haroldo. Gostaria que você transmitisse a ele o nosso abraço fraterno, o nosso carinho que nós temos por ele ser o pioneiro, ser o precursor e até mesmo uma pessoa que nos inspira, nós que temos comunidades, não é? Somos muito gratos, como a companheira falou agora há pouquinho, dessa luta, dessa batalha que ele tem. Agradecer a sua presença, por certo que o programa irá no próximo, assim que for, tenho certeza que as pessoas estarão sabendo que está próximo do nosso evento e nós vamos aguardá-los com o maior carinho, viu? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Agradecemos ao nosso assinante que pôde participar dessa entrevista maravilhosa, dizer que o programa tem apoio da instituição Cláudia Manso, que dá apoio aos codependentes, dependentes, diariamente, das 20 às 22 horas, na Rua Antônio Bento 104, também do programa de voluntariado da NET Cidade, da Igreja Batista Betel, com as músicas que apresenta aquele pessoal, elenco maravilhoso, e também do nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda esses arranjos semanalmente, e da nossa amiga Ângela, do Trajes Rigor, na Rua Piauí 999. E convidamos todos os grupos anônimos do nosso país que queiram mandar um tematista, um tema, fiquem à vontade, esse é um programa democrático, quanto mais ideias, melhor para todos nós. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Eu não tinha amor, eu não tinha valor, era tudo ilusão. Eu só tinha feridas que marcavam meus pés, marcavam minhas mãos. Mas um dia eu acordei, do teu rosto me lembrei, como eu pude, ó Pai, te deixar. Ouve-me, Senhor, ouve um coração ferido que está de volta ao lar. Leva-me, Senhor, leva-me ao teu abrigo, aqui estou, eu preciso de ti, Senhor.
Como ovelha perdida, eu preciso encontrar meu pastor e meu lugar. Como a terra seca, minha alma tem sede, sede de ti. Decidi então voltar, avistei então meu lar. Meu pai com seus braços abertos declara: meu filho voltou para o lar. Houve um coração ferido que está de volta ao lar. Leva-me, Senhor, leva-me ao teu abrigo. Aqui estou, eu preciso